Eram 11 horas da noite de um sábado, dia 12 de março, quando ouvi as batidas na porta. Não eram batidas normais, eram batidas de autoridade, de quem tem o poder do seu lado. Abri a porta e lá estavam eles, 2 policiais, fardados, sérios. E atrás deles, com um sorriso que eu jamais vou esquecer, estava minha sogra, Dona Socorro Ferreira. 68 anos de pura maldade concentrada num corpo pequeno. Senhora Patrícia dos Santos, disse um dos policiais lendo uma caderneta. A senhora precisa desocupar este imóvel imediatamente. A proprietária apresentou um boletim de ocorrência por invasão de domicílio. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Invasão de domicílio. Eu, na minha própria casa. A casa que eu comprei com o meu dinheiro. A casa onde eu morei os últimos 9 anos da minha vida. Senhor policial, esta é a minha casa. Falei com a voz tremendo. Eu tenho a escritura, os recibos, tudo. O policial me olhou com aquele olhar de quem já escutou a mesma história 1000 vezes. Senhora, a denúncia está no nome de Socorro Ferreira dos Santos. Ela apresentou documentos que a credenciam como proprietária. Se a senhora tem provas do contrário, pode apresentar na delegacia amanhã. Mas esta noite a senhora precisa sair. Minha sogra deu um passo à frente. Estava usando o meu roupão, o de seda azul que minha irmã me deu de aniversário. Patrícia, não faz escândalo na frente dos oficiais. A gente já conversou sobre isso. Esta casa é da família Santos. Meu filho que comprou. Quando ele decidiu que você não ia mais ficar aqui, então você tem que ir. Simples assim. Simples. Como se 9 anos da minha vida fossem simples. Como se os 800 mil reais que eu dei de entrada fossem simples. Como se a escritura no meu nome fosse simples. Senhora, disse o outro policial, mais jovem, com voz quase gentil. A senhora tem algum parente onde possa ficar esta noite? Amanhã a senhora resolve isso na delegacia com os seus papéis. Mas agora a gente precisa que a senhora desocupe. Olhei para minha sogra. Ela segurava o celular dela. Gravando minha humilhação para mostrar para sabe-se lá quem. Tá bom, sussurrei. Me deixa pegar algumas coisas. A senhora tem 10 minutos, disse Dona Socorro com aquela voz. Aquela voz que ela tinha aperfeiçoado durante 7 meses. 7 meses desde que eu deixei ela entrar na minha casa. 7 meses destruindo minha vida pedaço por pedaço. Subi as escadas com as pernas tremendo. Enfiei roupa numa mala. Documentos, fotografias, meu notebook. Tudo enquanto eu ouvia a risada da minha sogra lá embaixo. A risada dela de vitória. Desci com minha mala. Os policiais me acompanharam até a porta. Sinto muito, senhora, disse o jovem. Espero que amanhã dê tudo certo para a senhora. Saí para a rua. Era março. Estava frio. Fiquei parada na calçada olhando para minha casa. As luzes acesas. Minha sogra na janela, me olhando, saboreando o triunfo dela. Peguei meu celular. Liguei para minha amiga Cláudia. Ela morava a 20 minutos. Clau, preciso ficar na sua casa hoje à noite. Minha sogra me botou para fora de casa com a polícia. Aquela noite, deitada no sofá da Cláudia, não consegui dormir. Não chorei. Já não tinha mais lágrimas. Tinha chorado tudo o que tinha para chorar durante aqueles 7 meses. Naquela noite peguei meu celular. Procurei no Google. Advogado Despejo São Paulo. Apareceu um nome. Dr. Ernesto Vilela. Especialista em fraude imobiliária e esbulho possessório. Mandei mensagem para ele 1 da manhã. Doutor, minha sogra me tirou da minha própria casa com policiais. Eu tenho a escritura no meu nome. Preciso de ajuda urgente. Ele respondeu às 7 da manhã. Senhora Patrícia, venha no meu escritório hoje às 9. Traga todas as escrituras, recibos, documentos. Tudo que a senhora tiver. A gente vai recuperar a sua casa. Mas o que eu não sabia naquele momento, o que minha sogra Dona Socorro jamais imaginou, era que quando ela voltasse da viagem dela para Belo Horizonte 3 dias depois, quando ela abrisse a porta da minha casa com as chaves que ela me roubou, ela ia se deparar com uma coisa que ia deixar ela sem chão. Uma coisa que ia fazer todo aquele sorrisinho de vitória dela virar cinzas. Mas para vocês entenderem como a gente chegou nesse momento, para vocês entenderem como uma sogra tem a cara de pau de roubar a casa da nora usando a polícia como cúmplice, para vocês entenderem como eu, Patrícia dos Santos, enfermeira de 44 anos, consegui dar a maior lição da vida miserável dela. Eu preciso levar vocês 7 meses atrás, pro dia que eu cometi o maior erro da minha existência. O dia que eu abri a porta da minha casa e deixei a cobra entrar. Se você quer saber como uma mulher recuperou a casa dela, a dignidade dela, e deu na sogra a humilhação que ela merecia. Se você quer saber o que Dona Socorro encontrou quando voltou de Belo Horizonte.
Se você quer ver como a justiça pode ser doce quando você tem a razão do seu lado, se inscreve nesse canal. Porque o que vem não é só uma história de vingança. É uma história de justiça. E eu te prometo que quando você chegar no final, você vai querer aplaudir de pé. Meu nome é Patrícia dos Santos. Eu tenho 44 anos. Sou enfermeira no Hospital das Clínicas há 20 anos. Trabalho plantões de 12 horas. Às vezes mais. Meus pés conhecem cada piso daquele hospital. Minhas costas não são mais as mesmas. Tenho varizes nas pernas de tanto ficar em pé. Mas eu nunca reclamei. Porque cada real que eu ganhei, eu guardei. Real por real. Plantão por plantão. Durante 10 anos eu juntei dinheiro para comprar uma casa. Minha casa. Uma casa própria onde ninguém pudesse me mandar embora. Onde ninguém pudesse me dizer o que fazer. Onde eu fosse a dona absoluta da minha vida. Me casei com o Rodrigo Santos há 12 anos. Ele trabalhava como vendedor de carros. Não ganhava muito. Eu ganhava mais. Mas eu amava ele. Era um bom homem. Ou pelo menos eu achei isso durante 8 anos. A gente nunca teve filhos. A gente tentou. 3 anos tentando. Tratamentos, médicos, esperanças, decepções. Até que um dia o médico falou a verdade. O Rodrigo era estéril. A gente nunca ia ter filhos. Aquilo mudou ele. Ele ficou distante, frio, começou a sair mais, chegar tarde, cheirar a perfume que não era o meu. Há 4 anos eu descobri. Outra mulher. Uma colega de trabalho dele. 26 anos. Jovem, fértil. Tudo que eu não podia dar pra ele. Me divorciei. Foi rápido. Doloroso, mas necessário. No divórcio, eu fiquei com a casa. Tinha sido eu que comprei. Com a minha entrada. Com o meu financiamento. Com o meu nome na escritura. O Rodrigo foi embora com a mulher nova dele. E eu fiquei sozinha, mas tranquila. Porque pelo menos eu tinha minha casa, meu espaço, minha paz. Durante 3 anos morei sozinha. Trabalhava. Voltava. Jantava vendo série. Lia. Dormia. Repetia. Não era uma vida emocionante. Mas era a minha vida. Digna. Tranquila. Minha. Até que há 7 meses, num domingo de agosto, recebi uma ligação que mudou tudo. Era o Rodrigo. Meu ex-marido. A primeira vez que a gente falava desde o divórcio. Patrícia, preciso te pedir um favor muito grande. Meu coração acelerou. O Rodrigo nunca pedia favores. Ele era daqueles homens orgulhosos. O que você precisa? É sobre a minha mãe, Dona Socorro, minha ex-sogra. Uma mulher pequena, magrinha, voz suave, mas com uns olhos que sempre me fizeram sentir inadequada. Eu nunca fui boa o suficiente pro filho dela. Nunca fui fina o suficiente, educada o suficiente, fértil o suficiente. O que tem a sua mãe? Ela ficou sem casa. O prédio onde ela morava foi vendido. Vão despejar ela em 2 semanas. Ela não tem pra onde ir. Eu já sabia onde aquilo ia dar. Rodrigo, eu não posso. Patrícia, por favor. Eu sei que as coisas entre a gente terminaram mal, mas minha mãe não tem nada a ver com isso. Você tem aquela casa grande, 3 quartos, mora sozinha. É só temporário. 2 meses no máximo, enquanto eu arrumo um apartamento pra ela. Fechei os olhos. 2 meses. 60 dias. Quão difícil podia ser? Tá bom. Ela pode ficar. Mais 2 meses, Rodrigo. Nem um dia a mais. Eu prometo. Obrigado, Patrícia. Minha mãe vai ficar muito grata. Dona Socorro chegou numa sexta à tarde. O Rodrigo trouxe ela no carro dele. 2 malas. 3 caixas. E uma gaiola com um papagaio que não parava de gritar. Seja bem-vinda, Dona Socorro. Esta é a sua casa pelo tempo que precisar. Ela me olhou de cima a baixo, sem sorrir. Obrigada, Patrícia. Muito gentil da sua parte me oferecer a sua casa. Alguma coisa no tom dela me arrepiou todinha. Mas eu ignorei. Arrumei o quarto do fundo para a senhora. O maior, tem banheiro próprio. Espero que fique confortável. Dona Socorro subiu sem dizer mais nada. O Rodrigo me abraçou. Obrigado, Patrícia. Sério mesmo. Eu sei que minha mãe pode ser especial, mas são só 2 meses. Não se preocupa. Vai dar tudo certo. Mentira. Não ia dar certo. Porque o que eu não sabia era que Dona Socorro não tinha vindo para ficar 2 meses. Ela tinha vindo para ficar para sempre. E mais importante, ela tinha vindo para me roubar tudo. A primeira semana foi tranquila. Dona Socorro acordava tarde, tomava café, assistia televisão, jantava comigo. A gente falava pouco, mas era tolerável. Eu pensava, só mais 7 semanas. Eu aguento mais 7 semanas.
A segunda semana começaram as mudanças. Patrícia, o papagaio precisa ficar na sala. Ele se sente sozinho no quarto. Dona Socorro, o papagaio grita demais. E a sala é onde eu descanso depois do trabalho. Por isso mesmo, você precisa de companhia. O papagaio vai alegrar sua vida. O papagaio se instalou na sala. Gritava desde as 6 da manhã. Falava palavrão que Dona Socorro tinha ensinado. Vagabunda, feia, velha. O papagaio me xingava na minha própria sala enquanto minha sogra ria. Ai, Patrícia, não liga pra ele. É só um bichinho. A terceira semana, Dona Socorro começou a cozinhar. Não perguntava o que eu queria comer. Simplesmente cozinhava. Comida que ela gostava. Caldo sem gosto, legumes cozidos, frango seco. Patrícia, o jantar tá pronto. Mas eu não como isso, Dona Socorro. Preciso de proteína. Trabalho 12 horas em pé. Pois é isso que tem. Se quiser outra coisa, cozinha você. A quarta semana, as coisas da casa começaram a sumir. Primeiro foi minha cafeteira italiana, a que minha irmã me deu. Dona Socorro, cadê minha cafeteira? Guardei. Fazia muito barulho de manhã. Me acordava. Mas eu uso todo dia, pois agora usa a de filtro. É mais silenciosa. Depois foram minhas cortinas. As da sala. Cor vinho. Eu que escolhi. Eu que pendurei. Cadê minhas cortinas? Tirei. Bloqueavam a luz. Esta casa estava muito escura. Precisava de claridade. Depois foi meu sofá favorito. O individual do lado da janela. Onde eu lia. Mudei para o quarto dos fundos. Atrapalhava. Eu precisava de espaço para os meus vasos. Que vasos? Os que eu comprei ontem. 10 vasos enormes invadiram a minha sala. Minha casa cheirava a terra molhada. A planta. Não cheirava mais a mim. A quinta semana chegaram as regras. Dona Socorro me entregou uma folha escrita à mão. Patrícia, para a convivência funcionar, a gente precisa de regras claras. Li a lista. Não acreditei. Regras da casa. 1. Silêncio depois das 9 da noite. 2. Nada de visitas sem avisar com 24 horas de antecedência. 3. A cozinha se limpa imediatamente depois de usar. 4. Não se come nos quartos. 5. A máquina de lavar só usa terça e sábado. 6. O papagaio não se mexe nem se repreende. 7. As compras do mercado se fazem na segunda. Dona Socorro faz a lista. Dona Socorro, esta é a minha casa. Eu não preciso de regras escritas pela senhora. Claro que é sua casa, minha filha. Por isso a gente deve cuidar. Essas regras são para manter a ordem. Comecei a me sentir estranha na minha própria casa. Como se eu fosse a convidada. Como se eu precisasse de permissão para existir. A sexta semana, Dona Socorro convidou as amigas dela. 4 senhoras da idade dela. Chegaram numa quarta à tarde. Eu estava no meu quarto descansando depois de um plantão de 14 horas. O barulho me acordou. Risadas. Música do Roberto Carlos no último volume. Desci. A sala estava cheia de mulheres. Comendo, bebendo, usando meus pratos. Minha cafeteira. Minha casa. Dona Socorro, o que está acontecendo? Ai, Patrícia, deixa eu te apresentar minhas amigas. A gente decidiu fazer nosso clube de leitura aqui. Sua casa é maior que a delas. As senhoras me olharam como se eu fosse a intrusa. Uma delas, gordinha de óculos, falou: Ai, Socorro, sua nora é bem séria, né? Pois é, ela trabalha muito, coitada. Não tem tempo para diversão. Subi pro meu quarto sem falar nada. Fechei a porta. Sentei na minha cama. E pela primeira vez em semanas, senti alguma coisa dentro de mim se quebrando. A 7ª semana, o Rodrigo foi visitar ela. Eu tava na cozinha quando ele chegou. Mãe, como a senhora tá? Muito bem, meu filho. A Patrícia tá me deixando bem confortável aqui. Ele me olhou. Obrigado, Patrícia. Minha mãe tá com uma cara ótima. Que bom. Rodrigo, quando você vai arrumar o apartamento pra ela? Já estão quase 2 meses. Ah, é. Sobre isso. Teve uns problemas. Os apartamentos que eu vi são muito caros. E minha mãe precisa de algo perto dos médicos dela. Vai demorar um pouquinho mais. Rodrigo, você disse 2 meses. Já tá quase. Eu sei. Só mais 1 mês. Eu prometo. Mais 1 mês. Mais 30 dias morando como estranha na minha casa. Mais 30 dias do papagaio me xingando. Mais 30 dias comendo comida sem gosto. Mais 30 dias de regras absurdas. Tá bom, mas nem um dia a mais do mês extra. Claro, Patrícia. Obrigado pela paciência. A 8ª semana, Dona Socorro começou a entrar no meu quarto, sem bater. Patrícia, preciso usar seu armário. O meu já tá cheio. Não pode usar meu armário. Tenho minha roupa aí. Só vai ser uma prateleira. Não vai te incomodar. Me incomoda sim. É o meu espaço privado. Ai, Patrícia, não seja egoísta.
Eu também preciso de espaço. Não sou egoísta. É meu quarto. Minha privacidade. Privacidade. A gente mora na mesma casa. Não tem privacidade. Ela instalou 2 prateleiras no meu armário, com a roupa dela, o cheiro dela, a presença dela invadindo até o último cantinho da minha vida. A 9ª semana perdi minha chave. A chave da minha casa. Procurei por todo lado. Na bolsa. Nos bolsos. No carro. Nada. Dona Socorro, a senhora viu minha chave? Não. Perdeu? Acho que sim. Que descuidada você é, Patrícia. Na sua idade devia ser mais responsável. Tive que pedir uma cópia. R$ 50. No chaveiro da esquina. Mas o que eu não sabia era que Dona Socorro tinha minha chave original. Ela tinha pegado da minha bolsa enquanto eu dormia. Tinha feito cópia. E agora tinha acesso total à minha casa. Mesmo quando eu não tava. A 10ª semana começou a invasão completa. Cheguei do hospital numa sexta à noite. 11 horas. Cansada, com fome. Meus pés eram 2 blocos de dor. Abri a porta. E ouvi vozes. Muitas vozes. Entrei na sala. Tinha 10 pessoas. 10. Comendo, bebendo, rindo. Usando minha casa como se fosse salão de festas. Dona Socorro, o que é isso? Ai, Patrícia. É aniversário da minha comadre Leonor. A gente decidiu comemorar aqui. Ninguém me perguntou se podia fazer festa na minha casa. Ai, filha, não estraga a festa. Vem, pega um pedaço de bolo. Não quero bolo. Quero que essa gente vá embora. Agora. As conversas pararam. Todo mundo me olhou. Dona Socorro se levantou. Patrícia, não me faça passar vergonha com meus convidados. Faz um favor e vai pro seu quarto. A gente termina em 1 hora. Quero que vão embora. Agora. Esta é a minha casa. Dona Socorro me olhou com aqueles olhos. Aqueles olhos frios, cheios de desprezo. Sua casa, ela disse devagar. Que engraçado. Porque eu moro aqui. E eles são meus convidados. Se você não gosta, você que pode ir embora. O silêncio foi absoluto. A comadre Leonor, uma senhora gorda de cabelo pintado de vermelho, falou. Ai, Socorro, melhor a gente ir. Não queremos problema. Não, não. Vocês ficam. A Patrícia que tem que aprender a dividir. Subi pro meu quarto. Tranquei a porta. Sentei no chão. E chorei. Chorei como não tinha chorado em anos. A 11ª semana, a Dona Socorro começou a trazer coisas. Móveis, caixas, luminárias, uma mesa de jantar nova. Patrícia, meu filho me deu essa mesa. Será que a gente pode botar na sala de jantar? Mas já tem uma mesa. Essa é mais nova. Mais bonita. E a que já tá aí vai pra onde? A gente pode guardar na garagem. Aquela mesa minha irmã me deu. Vale muito pra mim. Já tá velha, Patrícia. Você precisa renovar. A mesa da minha irmã terminou na garagem. Debaixo de lençóis. Esquecida. Como eu me sentia na minha própria casa. Esquecida. A 12ª semana, Dona Socorro me pediu dinheiro. Patrícia, preciso que você me faça um favor. Que favor? Preciso de R$ 50.000. Cortaram minha respiração. R$ 50.000. Pra quê? Pra um tratamento médico. Meus joelhos. O médico disse que eu preciso de injeções especiais. São caríssimas. Eu não tenho R$ 50.000 disponível. Claro que tem. Você é enfermeira. Ganha bem. E mora sozinha. Não tem gastos. Tenho o financiamento. As contas. A comida. O financiamento já tá quase quitado. E as contas a gente divide. Não exagera. Dona Socorro, eu não posso te dar R$ 50.000. Simples assim. Ela me olhou fixo. Entendi. Quando você precisa de alguma coisa, todo mundo te ajuda. Mas quando sua sogra precisa, você não tá. Eu ajudei deixando a senhora morar aqui. De graça. 3 meses. E contando. Ah, agora é um favor. Pensei que você fazia de coração. De família. Eu fiz de família. Mas R$ 50.000 é muito dinheiro. Tá bom, Patrícia. Já entendi. Não posso contar com você. Fiquei com a culpa. Com o peso do olhar dela. Com as palavras dela envenenando minha cabeça. Na manhã seguinte, fui no banco. Tirei R$ 50.000 da minha poupança. Dei pra ela. Obrigada, Patrícia. Eu sempre soube que você era boa pessoa. Nunca vi esse dinheiro de volta. E os joelhos dela nunca melhoraram. Porque ela nunca foi em médico nenhum. Usou meu dinheiro pra viajar pra Belo Horizonte com as amigas. Eu soube depois. Quando vi as fotos no Facebook dela. R$ 50.000 em hotel de luxo. Em restaurante caro. Em lembranças que eu paguei. A 13ª semana cruzei o limite. Cheguei em casa e meu quarto estava aberto. Os lençóis da minha cama estavam trocados. Por lençóis que eu não conhecia. Cor de rosa.
com babado. Horríveis. Dona Socorro, o que aconteceu com meus lençóis? Lavei. E aproveitei e coloquei esses que eu comprei. Os seus já estavam muito gastos. Eram meus. Eu gostava deles. Você não precisa mais. Tem esses novos. Cadê meus lençóis? Joguei fora. Estavam desfiando. Sentei na minha cama. Com lençóis que não eram meus. Numa casa que eu não reconhecia mais. E alguma coisa dentro de mim simplesmente apagou. Parei de lutar. Parei de protestar. Virei uma sombra na minha própria vida. E Dona Socorro percebeu. Saboreou. Porque finalmente ela me tinha exatamente onde queria. Quebrada. A 14ª semana foi quando o Rodrigo apareceu com papéis. Patrícia, a gente precisa conversar. Sobre o quê? Sobre a casa. Minha mãe me falou que você tá pensando em vender. Eu não tô pensando em vender nada. Bom, mas você devia. Essa casa é muito grande pra você sozinha. E minha mãe precisa de estabilidade. Se você vender, pode comprar algo menor, mais fácil de cuidar. E com o que sobrar, ajudar minha mãe a conseguir o lugar dela. Eu não vou vender minha casa, Rodrigo. Essa conversa acabou. Patrícia, pensa bem? Seria o melhor para todo mundo. Me levantei. Fui pro meu quarto. Tranquei. E então eu entendi tudo. Dona Socorro nunca planejou ir embora. Nunca precisou de 2 meses. Ela veio para tomar a minha casa. E o Rodrigo tava no plano. Naquela noite, às 2 da manhã, desci para pegar água. Ouvi vozes no quintal. Era Dona Socorro, no telefone. Com quem ela falava àquela hora. Fiquei escondida na cozinha, escutando. Já tá quase, comadre. Mais 1 mês eu convenço ela. A casa vai ser minha. O que você vai fazer com ela? Vender. Vale uns 3 milhões. Deixo alguma coisa pra Patrícia pra ela não fazer escândalo. Uns 300 mil. Com isso ela compra um apartamentinho e que se conforme. E o Rodrigo? O Rodrigo vai receber a parte dele. Foi ideia dele. Meu filho sempre foi esperto. Sabia que a Patrícia é molinha, que não briga, que se deixa. Por isso foi tão fácil. E as escrituras? As escrituras eu já tenho. Peguei do quarto dela 2 semanas atrás. Fiz cópia. Tenho um advogado que vai me ajudar a fazer um documento falso. Vai dizer que a casa sempre foi do meu filho. Que a Patrícia só morava aqui. Desligou. Foi dormir. E eu fiquei ali, parada no escuro da minha cozinha, com o coração batendo tão forte que achei que ia sair do peito. Ela tinha minhas escrituras. Ia falsificar documentos. Ia me roubar tudo. E o Rodrigo, meu ex-marido, o homem que eu amei por 8 anos, estava no plano. Subi pro meu quarto. Abri a gaveta onde guardava meus documentos importantes. Vazia. As escrituras tinham sumido. Os recibos de pagamento, tudo. Ela tinha planejado por meses, desde antes de chegar. E eu tinha sido tão burra de deixar ela entrar? Peguei meu celular, tremendo. Procurei. Advogado fraude imobiliária urgente. Encontrei o Dr. Ernesto Vilela. Mandei mensagem 3 da manhã. Doutor, minha sogra vai me roubar minha casa. Ela tem minhas escrituras. Vai falsificar documentos. Preciso de ajuda urgente. Ele respondeu às 7. Senhora, venha no meu escritório hoje. 9 da manhã. Traga documentos. Eu resolvo. Pedi folga no hospital. Fui no escritório do doutor. Um homem de 60 anos. Cabelo branco. Olhos inteligentes. Me conta tudo. Contei. Os 3 meses e meio. A invasão. O dinheiro. As escrituras roubadas. A conversa que ouvi. Ele anotava tudo. Senhora Patrícia, seu caso é esbulho possessório agravado. E tentativa de estelionato. São crimes graves. A gente pode processar, mas precisa de provas. Não tenho provas. Ela pegou tudo. Mas a senhora comprou essa casa, né? Sim, com financiamento da Caixa. Então tem registro. Vamos pedir cópias certificadas das escrituras no cartório. Isso demora 1 semana. 1 semana que ela pode executar o plano. Por isso a senhora vai gravar tudo. Vai deixar ela pensar que ganhou. E quando ela tentar dar o golpe final, a gente pega ela. Me dê um gravador pequenininho, do tamanho de um pendrive. Grave cada conversa, cada ameaça, tudo. E não fala nada pra ninguém. Age normal, como se não soubesse de nada. Durante a semana seguinte eu fingi. Sorri. Aguentei. Deixei Dona Socorro pensar que tinha ganhado. O gravador ia comigo pra todo lado. E gravei. Gravei quando Dona Socorro falava pros amigos que a casa já era dela. Gravei quando o Rodrigo veio e discutiram quanto valia o imóvel. Gravei quando ela ligou pro advogado corrupto. Gravei tudo. 1 semana depois, o doutor me ligou. Já tenho as escrituras certificadas. Seu nome, seu financiamento,
Tudo em ordem. Agora vem a parte difícil. A gente tem que forçar ela a mostrar o plano. Como? Fala pra ela que você tá pensando em vender, que você tá cansada, que aceita sair. Naquela noite falei pra Dona Socorro. A senhora tem razão. Essa casa é muito grande pra mim. Tô pensando em vender. Os olhos dela brilharam. Sério, Patrícia? Sério. Tô cansada. Talvez seja a hora de começar de novo. Que bom que você entendeu, minha filha. É o melhor. Quando você quer fazer a venda? Não sei. Logo. Tem que fazer direitinho. Com advogado? Papéis em ordem? Claro, claro. Eu conheço um advogado muito bom. Posso te ajudar com isso. Eu prefiro usar o meu. Pra ficar tranquila. Ela franziu a testa. Mas o meu é mais barato. E conhece todos os trâmites. Eu insisto. Quero usar o meu. Tá bom. Como você quiser. Naquela noite, ouvi ela no telefone de novo. Já caiu, comadre. Disse que vai vender. Agora só preciso que ela assine os papéis que meu advogado preparou. Uns papéis onde diz que a casa sempre foi do Rodrigo, que ela só tinha permissão de morar aqui. Assim que assinar, a gente expulsa ela. E a casa é nossa. Esperta você é, Socorro. É assim mesmo. Essas velhas bobas têm que ser tratadas duro, senão pisam na gente. Desligou rindo. E eu gravei cada palavra, cada risada, cada xingamento. 2 dias depois, Dona Socorro me falou que ia para Belo Horizonte. Patrícia, vou para Belo Horizonte 3 dias, ver minha irmã. Sabe como é? Preciso descansar dessa tensão toda. Tenha boa viagem, Dona Socorro. Obrigada, minha filha. E pensa bem sobre a venda. Quando eu voltar, a gente pode começar os trâmites. Claro, vou pensar. Aquela sexta, dia 11 de março à tarde, o Rodrigo passou para buscar ela. Vi da janela ela colocando a mala no carro. Vi ela rindo com meu ex-marido. Vi ela indo embora saboreando a vitória dela. E assim que o carro dobrou a esquina, liguei pro doutor. Ela foi embora. Perfeito. Agora vem o melhor. Hoje à noite vem os chaveiros. Vamos trocar todas as fechaduras. E amanhã de manhã vou fazer um boletim de ocorrência em seu nome. Por esbulho, por roubo, por tentativa de estelionato. Mas ela me tirou com policiais antes. Aqueles policiais foram enganados. Ela mostrou documentos falsos para eles. Provavelmente disse que você era uma inquilina inadimplente. Mas agora a gente tem as escrituras reais. E temos as gravações. Acredite em mim, senhora Patrícia. Quando Dona Socorro voltar na segunda, ela vai ser recebida de forma bem diferente. Os chaveiros chegaram às 9 da noite. 2 homens, profissionais, sérios. Trocaram a fechadura da porta principal, da porta dos fundos, da porta da garagem. Todas. Me entregaram as chaves novas. 3 jogos. Ninguém mais tem acesso, senhora. Essas são as únicas cópias que existem. Obrigada. Naquela noite, dormi com as chaves debaixo do travesseiro. E pela primeira vez em 3 meses e meio, dormi profundamente. Porque eu sabia que minha casa finalmente estava protegida. No sábado de manhã, o doutor me acompanhou na delegacia. Fizemos o boletim de ocorrência formal. Esbulho possessório, roubo de documentos, tentativa de estelionato. O delegado ouviu as gravações. Revisou as escrituras. Isso é suficiente para a gente fazer uma notificação, disse o delegado. Senhora, segunda de manhã cedo a gente vai notificar a denunciada. Eu vou estar lá. A gente quer que seja uma operação coordenada. Perfeito. Estaremos lá às 8 da manhã. O domingo foi o dia mais longo da minha vida. Limpei a casa. Tirei todas as coisas da Dona Socorro dos quartos. Empacotei em caixas, a roupa, os sapatos, as fotos. Tudo. Deixei na sala. Prontas para ela levar. Tirei o papagaio da sala, botei na gaiola. Coloquei no quintal. Longe de mim. Tirei as plantas dela, os móveis dela, a mesa de jantar dela. Tudo para a garagem. E voltei a colocar minhas coisas. Meu sofá do lado da janela. Minhas cortinas cor de vinho. Minha cafeteira italiana. Minhas fotos nas paredes. Minha casa voltou a ser minha. Segunda-feira, 14 de março, amanheceu com sol. Acordei às 6. Tomei banho. Me vesti com minha melhor roupa. Calça preta, blusa branca, sapato fechado. Me maquiei. Arrumei o cabelo. Porque hoje eu não ia ser a Patrícia quebrada. Hoje eu ia ser a Patrícia que recuperava a vida dela. Às 7h30 chegou o doutor, com 2 agentes da Polícia Civil, uma mulher e um homem, ambos fardados. Bom dia, senhora Patrícia. Bom dia, doutor. Pronta. Mais que pronta. Dona Socorro volta às 9, segundo ela me falou. Perfeito. Vamos esperar dentro. Não quero que ela nos veja da rua. A gente se instalou na sala. Os agentes, o doutor e eu, esperando.
Às 8h50 ouvi um carro. Olhei pela janela. Era o Rodrigo. Desceu do carro. Abriu o porta-malas. Tirou a mala da Dona Socorro. Ela desceu do carro com aquele sorriso. Aquele sorriso de triunfo. Caminhou até a porta. Tirou a chave dela. A chave que ela tinha copiado sem minha permissão. Colocou na fechadura. Tentou girar. Não funcionou. Tentou de novo. Nada. Franziu a testa. Rodrigo, a chave não tá funcionando. Deixa eu ver. O Rodrigo tentou com a cópia dele. Também não funcionava. Que estranho. Será que a Patrícia trocou a fechadura? Por que ela faria isso? Não sei. Toca a campainha. Dona Socorro tocou a campainha. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, impaciente. O doutor me olhou. Pronta. Pronta. Me levantei. Caminhei até a porta. Respirei fundo. E abri. A cara da Dona Socorro foi um poema. Surpresa. Confusão. E depois, quando viu os agentes atrás de mim, pânico puro. Patrícia, o que tá acontecendo? Bom dia, Dona Socorro. A agente da Polícia Civil deu um passo à frente. Socorro Ferreira dos Santos. Sim. A senhora fica notificada de que existe um boletim de ocorrência contra a senhora pelos crimes de esbulho possessório, roubo de documentos oficiais e tentativa de estelionato. A senhora tem que nos acompanhar para prestar depoimento. Dona Socorro ficou pálida. Literalmente. Do rosa das bochechas pro branco cinza em 2 segundos. O quê? Do que vocês estão falando? Eu não fiz nada. O doutor tirou uma pasta. Dona Socorro, tenho aqui as escrituras certificadas desta propriedade. Em nome da senhora Patrícia dos Santos. Também tenho cópias das suas mensagens de texto onde a senhora planeja falsificar documentos para ficar com esta casa. E tenho gravações de áudio onde a senhora admite o plano completo. As gravações. Senti o olhar dela cravado em mim como facas. Você me gravou. Eu protegi o que é meu. O Rodrigo tentou intervir. Mãe, o que essa gente tá falando? Rodrigo Santos, o agente masculino falou. O senhor também é mencionado nas gravações como cúmplice. Vai ter que nos acompanhar também. O Rodrigo recuou. Eu não fiz nada. Só ajudei minha mãe a se mudar. As gravações dizem outra coisa, senhor Santos. Nelas, o senhor é ouvido planejando a venda fraudulenta desta propriedade, discutindo quanto dinheiro cada um receberia. O Rodrigo me olhou. Patrícia, por favor. Você sabe que eu não. Eu sei exatamente o que você fez, Rodrigo. Os dois. Durante 3 meses e meio vocês me fizeram sentir que eu era a má, que eu era a egoísta, que eu não sabia dividir. Vocês roubaram meu dinheiro, minha tranquilidade, minha dignidade, e planejavam roubar minha casa. Tudo que eu tenho. Minha voz não tremia. Minhas mãos não tremiam. Eu não tremia. Dona Socorro tentou entrar na casa. Patrícia, minhas coisas. Preciso das minhas coisas. Suas coisas tão empacotadas. Apontei para as caixas na sala. Pode levar. Mas a senhora não entra mais nesta casa. Nunca. Isso não vai ficar assim, ela sibilou. Vou processar. Vou brigar. Essa casa devia ser do meu filho. Ela nunca amou ele de verdade. O doutor falou com voz calma, mas firme. Dona Socorro, sugiro que não diga mais nada sem um advogado presente. Tudo que a senhora disser será usado contra a senhora. E aviso, se tentar se aproximar desta propriedade de novo sem autorização, vai estar cometendo violação de domicílio. Isso dá cadeia. Cadeia. A palavra bateu nela como um tapa. Eu não vou pra cadeia. Isso depende da senhora. Se cooperar. Se aceitar as acusações. A gente pode chegar num acordo. Mas se continuar mentindo. Se continuar tentando roubar. O juiz não vai ter pena. Os agentes colocaram algemas. Nela. No Rodrigo. Vi como subiram os dois na viatura. Vi como Dona Socorro chorava. Chorava de raiva. Não de arrependimento. O Rodrigo estava de cabeça baixa, envergonhado. Ou talvez só com medo das consequências. Senhora Patrícia, disse a agente antes de ir embora. Em alguns dias a gente chama a senhora para ampliar o depoimento. Enquanto isso, guarde todas as provas. As gravações, as fotos, tudo. E se eles tentarem entrar em contato, não responda. Reporte imediatamente. Vou fazer isso. Obrigada. A viatura foi embora. O doutor ficou mais um momento. Senhora Patrícia, a senhora fez muito bem. Sei que não foi fácil. Não foi fácil. Mas foi necessário. Muito necessário. Os processos legais vão demorar. 2, 3 meses, talvez. Mas com as provas que a gente tem, a senhora vai ganhar. Disso não tenho dúvida. Obrigada, doutor. Por tudo. Quando ele foi embora, fechei a porta. Passei a tranca. E só então me permiti sentir. Sentei no meu sofá. Na minha sala. Na minha casa.
E chorei. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de libertação. Porque pela primeira vez em 3 meses e meio, eu estava sozinha. Em paz. No meu espaço. E ninguém ia tirar isso de mim nunca mais. Me levantei. Fui pra cozinha. Fiz um café. Na minha cafeteira italiana. Sentei do lado da janela. No meu sofá favorito. E olhei pra fora. O sol brilhava. Os passarinhos cantavam. A vida continuava. E eu, Patrícia dos Santos, enfermeira de 44 anos, mulher que tinha sido pisoteada, humilhada, roubada e quase destruída, continuava de pé, mais forte que nunca. Os dias seguintes foram estranhos, silenciosos, bons. Voltei para minha rotina. Trabalho, casa, séries, leitura. Mas agora sem o peso da invasão, sem o medo constante, sem andar nas pontas dos pés na minha própria casa. A Cláudia veio me visitar. Você sabe que pode vir na minha casa quando quiser. Não preciso mais ir em lugar nenhum, Clau. Já tô em casa. Na minha casa. Ela me abraçou. Tô tão orgulhosa de você. Você não tem noção. Uma semana depois recebi uma ligação de número desconhecido. Não atendi. Deixaram um recado. Era o Rodrigo. Patrícia, por favor. Preciso falar com você. Minha mãe tá. Apaguei a mensagem sem terminar de ouvir. Não me interessava o que ele tinha pra dizer. 2 semanas depois, o doutor me ligou. Boas notícias. Dona Socorro aceitou um acordo. Vai devolver os 50 mil reais que você emprestou. Em parcelas. 3 mil por mês durante 17 meses. Também assinou um documento onde reconhece que a casa é sua. E se compromete a não se aproximar da senhora nem da propriedade. E as acusações criminais. Retiradas se ela cumprir o acordo. Se não cumprir, a gente ativa tudo de novo. Perfeito. 3 semanas depois recebi o primeiro pagamento. 3 mil reais. Por transferência. Sem mensagem. Sem desculpa. Só o dinheiro. Todo mês seguinte chegou pontual. No mesmo dia. O mesmo valor. Silencioso. Como deveria ter sido desde o começo. 1 mês depois, minha irmã veio visitar de Curitiba. Pat, a casa tá linda. Obrigada. Tava com saudade dela assim, sem invasores. Ela riu. Mas depois ficou séria. Você tá bem. De verdade. Tô mais que bem. Aprendi uma coisa importante. Às vezes ser boa não significa ser boba. Às vezes ajudar não significa se sacrificar. E às vezes família não é quem tem seu sangue. É quem respeita seu espaço. 2 meses depois, num sábado ensolarado, eu tava regando as plantas do jardim quando vi um carro parar na frente de casa. Desceu um homem. Jovem. Uns 30 e poucos. Terno. Pasta. Tocou a campainha. Sim. Bom dia. Sou o Dr. Ramírez. Vim por parte do Rodrigo Santos. O Rodrigo já tem advogado. Não preciso falar com o senhor. Não vim ameaçar a senhora. Vim entregar isso. Me estendeu um envelope. Abri. Dentro tinha um documento cartorizado. Rodrigo Santos renuncia a qualquer direito, presente ou futuro, sobre o imóvel localizado em... Era a renúncia total. Legal. Certificada. Por quê? O doutor suspirou. Porque seu ex-marido finalmente entendeu a gravidade do que fez. E por quê? Hesitou. Porque a mãe dele tá culpando ele por tudo. Diz que foi ideia dele. Que ela só seguiu ordens do filho. Eles estão brigados. O Rodrigo quer fechar esse capítulo. Entendo. Também me pediu pra dar isso. Tirou outro envelope. Menor. Abri. Era uma carta. Manuscrita. Patrícia, não espero que me perdoe. O que a gente fez foi imperdoável. Minha mãe me convenceu que a casa devia ser minha porque você nunca me deu filhos. Porque você ficou com tudo no divórcio. Eu acreditei nela. Fui um covarde. Um homem ruim. Me desculpa. Não espero resposta. Só queria que você soubesse que tô envergonhado. E que nunca mais vou te incomodar. Rodrigo. Dobrei a carta. Coloquei no envelope. Obrigada por trazer. Pode devolver pro seu cliente. O doutor pareceu surpreso. A senhora não quer. Não. Ter ela seria dar espaço para ele na minha vida. E ele não tem mais esse privilégio. Entendo. Tenha um bom dia, senhora. Fechei a porta. Rasguei a carta em pedacinhos. Joguei no lixo. E voltei a regar minhas plantas. Porque algumas coisas não merecem ser guardadas. Só merecem ser esquecidas. 3 meses depois, em junho, recebi mensagem de um número desconhecido. Era da Dona Socorro. Patrícia, preciso falar com você. Não respondi. Ela continuou escrevendo. Por favor. Só 5 minutos. Preciso. Bloqueei o número. Na manhã seguinte, ela apareceu no meu trabalho. No hospital.
Tava me esperando na entrada do plantão. Patrícia. Dona Socorro. Ela tava diferente. Menor. Mais velha. O cabelo sem tintura. Roupa simples. Não era mais a mulher segura que invadiu minha casa. Era uma velha assustada. Preciso te pedir perdão. Já é tarde pra isso. Eu sei. Mas mesmo assim eu preciso falar. O que eu fiz foi errado. O Rodrigo me convenceu que... Não joga a culpa no Rodrigo. A senhora é adulta. Tomou as próprias decisões. Você tem razão. Os olhos dela encheram de lágrimas. Perdi meu filho por causa disso. Ele não fala mais comigo. Me culpa. Diz que eu destruí a vida dele. Talvez tenha destruído mesmo. Fui ambiciosa demais. Egoísta demais. Pensei que eu merecia aquela casa mais que você. Porque meu filho tinha. Não importa o que a senhora pensou. A casa era minha. Legal. Moral. Completamente minha. E a senhora tentou me roubar. Eu sei. Choro toda noite pensando no que fiz. As lágrimas dela não me comoveram. A Patrícia de 4 meses atrás talvez sentisse pena. Mas aquela Patrícia morreu. Dona Socorro, a senhora pode viver com a culpa dela ou sem ela. Não é problema meu. Só peço uma coisa. Me deixe em paz. Não volte a me procurar. Não apareça mais no meu trabalho. Não entre mais em contato. Viva a vida da senhora. Eu vou viver a minha. Mas não tem mais. Acabou. Ela se virou. Vi ela se afastando. Andando devagar, com os ombros caídos. E não senti nada. Nem pena. Nem satisfação. Nem raiva. Nada. Porque ela não tinha mais poder sobre mim. 6 meses depois daquela noite de 12 de março, quando me tiraram com policiais da minha própria casa, tô aqui, na minha sala, no meu sofá, tomando meu café, vendo o pôr do sol pela minha janela. A casa tá em silêncio, mas é um silêncio bom, tranquilo, meu. Voltei a pintar as paredes, de um cor pêssego suave. Comprei plantas novas, as que eu queria, não as dela. Instalei uma estante grande. Enchi de livros que sempre quis ler. Fiz desta casa um lar de novo. Meu lar. O processo legal terminou mês passado. Dona Socorro cumpriu o acordo. Pagou os 50 mil reais completos. Assinou todos os documentos. Não vi ela de novo. O Rodrigo se mudou para Campinas. Soube por conhecidos. Tá trabalhando lá, sozinho. A mulher nova dele largou dele quando soube de todo o problema legal. No final, ele perdeu mais do que tentou ganhar. E eu? Eu ganhei mais do que perdi. Não em dinheiro. Não em objetos. Ganhei uma coisa mais valiosa. Ganhei saber que posso me defender. Que posso brigar. Que posso ganhar. Ganhei saber que minha bondade não é fraqueza. Que ajudar não significa me sacrificar. Que falar não é um direito. Não um pecado. Ganhei minha casa de volta. Mas mais importante, ganhei minha dignidade de volta. Minha paz. Minha vida. E isso não tem preço. Se esta história te tocou, se alguma vez você se sentiu invadida no seu próprio espaço, se alguma vez alguém te fez sentir que você era egoísta por defender o que é seu, quero que você saiba uma coisa. Você não tá sozinha. E você tem direito de brigar. Família não é quem abusa da sua bondade. Família é quem respeita ela. E quando alguém cruza a linha, não importa quem seja, você tem direito. Não. Você tem a obrigação de se defender. Porque sua paz vale mais que qualquer relacionamento tóxico. Seu espaço vale mais que qualquer culpa manipuladora. E sua vida é sua. E ninguém tem direito de te roubar ela. Hoje é setembro, 6 meses depois daquela madrugada que eu achei que tinha perdido tudo. Tô aqui, de pé, forte, na minha casa, tomando meu café, vivendo minha vida. E se tem uma coisa que aprendi com tudo isso, é que às vezes o silêncio não é covardia. Às vezes é estratégia. E às vezes a pessoa mais quieta da sala é a mais perigosa, porque ela não tá planejando gritar. Ela tá planejando ganhar. E eu ganhei. Se essa história mexeu com você, se te fez sentir que você não tá sozinha na sua batalha, deixa um comentário me contando de onde você tá assistindo. De que estado? De que cidade? Adoraria saber que essas palavras chegaram no seu coração. Dá um like se você acredita que defender seu espaço não é egoísmo, é sobrevivência. E se inscreve porque toda semana eu trago histórias reais de pessoas que recuperaram a dignidade delas, que falaram basta, que brigaram e que ganharam. A gente se vê na próxima história. Se cuida. E nunca, nunca, deixa ninguém te fazer sentir estranha na sua própria vida. Porque você merece paz, merece respeito
e merece viver sem medo. Até logo.